E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para fazer uma análise completa do The Tortured Poets Department, novo álbum da Taylor Swift. Taylor Swift lançou o 11º álbum de estúdio dela, o The Tortured Poets Department, no dia 19 de abril. E aí, 2 horas depois, às 2 da manhã, ela simplesmente lançou 15 músicas extras. Um álbum duplo. Essas 15 músicas extras ela chamou de The Tortured Poets Department The Anthology e realmente lançou aí 31 músicas de uma vez pra gente ter que absorver. Justamente por isso, eu tava planejando postar esse vídeo na segunda-feira, mas eu falei, não dá, eu preciso de mais tempo pra analisar esse álbum. Então estamos aqui com uma semana de digestão praticamente, e ainda assim eu sinto que não foi suficiente. Mas vamos falar então sobre esse álbum, sobre as teorias, sobre os conceitos, sobre as referências que tem aí por trás, porque tem bastante coisa pra gente analisar. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, porque sempre tem Taylor Swift por aqui. Também tem outros conteúdos sobre música, sobre filmes, séries, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, desde o começo do The Tortured Poets Department, uma coisa que as pessoas estavam muito na expectativa é que seria um álbum de término sobre o Joe Alwyn, né? O namorado da Taylor Swift com quem ela ficou por 6 anos e que terminou em abril do ano passado. E as pessoas estavam muito na expectativa, principalmente por conta do título, porque era um título que fazia muita alusão a um vídeo do Joe Alwyn, uma entrevista que ele deu ali com o Paul Mescal, em que eles falavam que eles tinham um grupo no WhatsApp chamado o Clube dos Homens Torturados, né? E aqui é o Departamento dos Poetas Torturados. Então parecia fazer uma referência aí. E aí, enfim, passando por um término de um relacionamento tão longo, a gente imaginava que vinha aqui. Mas a grande surpresa desse álbum é que, na verdade, tem poucas músicas sobre o Joe. Pelo menos as mais diretas ali, né? Obviamente tem muita música. Algumas podem fazer alusão a ele ou não, mas as diretas ali que a gente vê e entende que é sobre ele são bem menos do que a gente estava esperando. E aí, a Taylor Swift, na verdade, foca bastante no relacionamento que ela teve com o Matty Healy. Matty Healy, vocalista da banda The 1975, que teve um relacionamento público, pelo menos, com a Taylor, entre abril, maio e junho de 2023 também. Só que, na verdade, eles já se conhecem desde 2014, quando a Taylor foi no show do The 1975. Eles tiveram ali um contato, usaram camisetas um do outro ali, saíram assim, tiveram rumores de um relacionamento na época, apesar deles terem negado, e aparentemente todo esse relacionamento teve uma grande influência na Taylor, porque gerou muitas músicas nesse álbum, músicas muito interessantes. E aí, em relação à vibe, né, a gente tem obviamente um pop, que eu sinto que traz ainda algumas influências do Midnights, principalmente nas faixas que tem a produção do Jack Antonoff, que é um colaborador de longa data da Taylor, que já trabalha com ela há muito tempo e que é um grande amigo dela, mas ele também traz algumas influências do folclore do Evermore, principalmente na parte The Anthology, que foi produzida em sua grande parte pelo Aaron Dessner, que é com quem a Taylor trabalhou nesses 2 álbuns principalmente, né, e que também virou um grande amigo dela. Mas, de modo geral, uma análise que eu achei muito interessante, que quis trazer aqui também, no podcast Switched on Pop, que é de 2 caras americanos, é um podcast em inglês, e eles são musicologistas, tipo, um cara focado em música e o outro é compositor, e eles analisam a fundo as letras e os significados. Eu achei muito interessante que eles trouxeram uma análise de que a Taylor usou recursos literários, da literatura mesmo, para escrever esse álbum. Em várias formas diferentes ali. Vários recursos de narrativa, de como contar histórias. E eu achei isso muito interessante, porque ela criou esse conceito do Departamento dos Poetas Torturados para ser uma poesia, e ela realmente colocou isso aqui. Tanto que, por exemplo, até o prólogo do álbum, ela escreve como poesia. Os prólogos da Taylor são muito interessantes, porque ela sempre conta a história dela e explica a ideia do álbum. E esse prólogo que ela lançou aqui, ela escreve como poesia e ela conta também sobre essa questão de pra quem são as músicas. Por exemplo, logo no começo ela diz: "Neste encontro eu estou em frente aos meus colegas, membros do Departamento dos Poetas Torturados, com um resumo das minhas descobertas, um questionamento, uma recapitulação detalhada, com o propósito de avisar em consideração a memória." Então é isso, ela vai repassar esse álbum por coisas que já aconteceram para trazer
trazer essa memória daí de tudo que ela vivenciou. E aí ela começa recapitulando um pouco do relacionamento dela com o Joe, e a gente entende isso porque ela se refere a esse relacionamento como Lovers, né? E faz referência ao Lover, o álbum que era completamente sobre ele. Então ela fala: Lovers, os amantes, passaram anos negando o que já estava malfadado, ressentimento apodrecendo as galáxias que criamos. E aí depois ela fala: tentei orbitar no planeta dele, algumas estrelas nunca se alinham, e em uma conversa eu acabei com o céu inteiro. Então ela resume um pouquinho da relação deles e fala que acabou. E logo em seguida ela já emenda com esse outro relacionamento que ela descreve como: então eu estava fora da prisão e dentro de um maremoto. Que galante salvar a imperatriz de sua torre, balançando a espada que ele mal conseguia levantar. Mas a solidão bateu naquela hora. Ele nunca tocou nem a superfície de mim. Em resumo, não era um amor. E aí ela passa por esse novo relacionamento, que aí ela tá falando provavelmente sobre o Mary Healy. Só que é muito interessante que logo em seguida que ela fala sobre o relacionamento com o Mary Healy, ela escreve: um sorriso surge no rosto desta poeta, porque é sobre os piores homens que eu escrevo melhor. E eu sinto que esse trechinho meio que resume pra gente porque tem tantas músicas sobre o Mary e talvez não tantas sobre o Joe. Porque é isso, ela tá explicando. Eu acho que ela deixa muito explícito nessa introdução. E essa introdução, enfim, ela sempre deixa muito claro ali, mesmo que seja em poemas ou nas entrelinhas. E falando, né, nesses poemas, nas poesias, ela traz a inspiração da literatura, tanto na forma de contar essas histórias, que podem ser baseadas na vida real dela, mas também pode ser como se fosse uma história que ela tá contando sobre outra pessoa, e até nas palavras, né? Pelo menos pra mim, que eu, enfim, entendo até inglês, conheço muitas palavras, várias vezes eu tive que recorrer a um Google Tradutor porque ela usa aquelas palavras bem poéticas, aquelas palavras específicas que até talvez se fossem em português eu ia ter que pesquisar, sabe? Uma coisa bem realmente até de época, talvez, que ela evoque aí. Mas vamos comentar um pouquinho sobre as músicas. Em primeiro lugar, eu vou falar que eu não vou comentar tão a fundo cada letra, justamente porque a gente tem 31 músicas pra comentar e eu acho que seria inviável. Então eu vou tentar abordar as músicas em temas no geral, pra gente fazer um recapitulado mesmo, focando nos principais temas que ela faz nesse álbum. Mas em primeiro lugar, eu queria falar de Fortnight, que foi a primeira música do álbum, que foi a música escolhida como primeiro single, que é um feat com o Post Malone, e eu achei muito interessante porque o primeiro verso dela já tem uma relação com uma das últimas músicas inéditas que a Taylor lançou do Midnights. Então é como se fosse realmente uma sequência direta do Midnights aqui. Porque, por exemplo, ela fala no In Hits Different, que é do Midnights, ela fala: eu ouvi uma chave na porta. É a sua chave? É você? Ou eles vieram me levar embora? E aí a primeira parte de Fortnight, ela diz: eu deveria ter sido mandada embora, mas eles se esqueceram de vir me pegar. Então ela ficou ali remoendo todos esses sentimentos. E aí Fortnight fala muito sobre você ficar relembrando esse período bom, mesmo que tenha sido de 14 noites, né? Fortnight é uma palavra mais britânica, usada no inglês britânico para se referir a um período de 14 noites, 2 semanas. E aqui ela fica relembrando essas 14 noites boas que ela teve com essa pessoa. E a própria Taylor explicou um pouquinho sobre o sentido dessa música. Ela deu uma entrevista comentando sobre algumas músicas e pra Fortnight ela falou: Fortnight é uma música que eu acho que representa vários dos temas comuns que são representados nesse álbum. Um deles é o fatalismo, a espera, a separação, os sonhos perdidos. Eu acho que é um álbum muito fatalístico, em que há muitos versos dramáticos sobre a vida e a morte. É uma visão traumática, artística e trágica do amor e da perda. Então é legal ela falar isso, porque a gente entende por que essa música foi escolhida como primeiro single e por que essa música abre o álbum, porque é um resumo das ideias que a gente vai ver pela frente. E aí agora a gente falando especificamente sobre as músicas pro Joe Alwyn, né, a gente imaginava que iam ter mais, mas uma que desde que o título foi anunciado até a gente ouvir foi garantido pra ele é So Long London, que é Até Mais Londres. E isso é muito claro porque o Joe Alwyn mora em Londres, ele é de Londres, e ele também foi sempre associado na discografia da Taylor a Londres. Ele é o London Boy que ela cita em Lover, né? Ele é o príncipe e ela é a americana, então ela sempre faz essas referências britânicas, sempre fez na discografia dela ao Joe. E So Long London é essa música de despedida de Londres, porque agora que ela terminou com ele, ela vai voltar de
fez pros Estados Unidos e ela morou muito tempo em Londres com ele. E eu acho que também a música também traz alguns indícios disso, que, por exemplo, ela associa a You're Losing Me, que foi uma música que já era associada ao término deles, que ela lançou, inclusive, pouquíssimo tempo depois do término. E aí, em You're Losing Me, ela falava: eu não encontro pulso, meu coração não bate mais por você. E aqui ela fala: eu parei a reanimação cardiorrespiratória, afinal é inútil. Seu espírito tinha ido embora, nós nunca acharíamos. Então, You're Losing Me é uma música que ela ainda tentava recuperar, e aqui ela fala que já não deu mais. E também tem uma associação a Mirrorball, que é uma música que ela lançou no Folklore. Em Mirrorball ela falava que ela tentava de tudo pra fazer você continuar rindo pra mim. É uma música que, na verdade, ela sempre associou mais aos fãs, né? Ela tentando manter a atenção dos fãs mesmo na pandemia. Mas faz sentido com essa música quando ela fala: eu parei de tentar fazê-lo sorrir, porque realmente já não tinha mais essa atenção, essa resposta. E aí ela só realmente viu que não valia mais a pena continuar tentando nesse relacionamento. E aí todo ponto da música ela falar: até mais Londres, você ainda vai encontrar alguém. E aqui ela também traz aquela ideia do casamento, porque ela já falou em You're Losing Me que ela queria ser pedida em casamento, mas ela nunca foi. Ela falava em Paper Rings que ela aceitaria se casar com ele até com anéis de papel, mas nunca aconteceu. E aqui ela evoca essa ideia também do casamento que ela sempre esperava e nunca aconteceu, quando ela fala: você jurou que me amava, mas onde estavam as pistas? Eu morri no altar esperando provas. Então ela ficou esperando nesse altar metafórico e nunca aconteceu. Outra música que eu também associo o Joe, mas eu imagino que pode gerar um pouco controvérsias aí, com interpretações diferentes, é The Black Dog. Essa é a primeira faixa da versão The Anthology, e a Taylor fala que ela fica indignada que essa pessoa não sente tanta falta dela quanto ela sente dele. E The Black Dog ela cita como um bar, e tem um bar em Londres chamado The Black Dog, e tem outros na Europa que também já foram associados ao Joe. E também na letra ela cita que eles dividiam a localização. Então ela fala: eu sou alguém que até recentemente você dividia seus segredos e sua localização que você esqueceu de desligar. E essa frase me remete muito mais ao Joe pra mim, que ela e o Mary ficaram muito pouco tempo juntos, né? Se eles já dividiam a localização com tanto pouco tempo, eu fiquei, ué, pode ser estranho. Mas as pessoas associam ao Mary em certa parte, porque ela fala assim, ó: eu não entendo como você não sente minha falta no The Black Dog, no bar, quando alguém toca The Starting Line, mas ela é nova demais pra conhecer essa música. The Starting Line é uma banda que o Mary já citou em entrevistas que é uma das favoritas dele, e que ele já fez cover de músicas dessa banda. Ele, enfim, já demonstrou publicamente gostar. Por isso as pessoas começaram a associar que poderia ser pra ele. Mas vai saber, né? Às vezes a Taylor pode colocar ali como uma referência pros dois mesmo, ela só junta vários sentimentos que ela tem sobre pessoas diferentes e usa tudo de inspiração pra criar a música. Ou às vezes o Joe também gostava e nunca falou publicamente, a gente nunca vai saber. Mas também tem uma outra referência que eu acho muito interessante aqui, em relação a Daylight, outra música do Lover, porque em Daylight ela falava: quando o ar ficou limpo, eu respirei a fumaça. Porque em Daylight ela falava muito sobre essas complicações da relação que ela mesma criava, mas que com essa pessoa ela finalmente conseguia ver a luz do dia e que as coisas iam melhorar. E aí aqui ela traz de novo essa mesma metáfora, porque ela fala: 6 semanas respirando o ar limpo, mas eu ainda sinto falta da fumaça. Então tem aí uma referência a uma música que a gente sabe que também era sobre o Joe. Por fim, outra faixa que eu sinto que é mais concreta sobre ele é How Did It End, que é a 5ª faixa do The Anthology. E a gente sabe que a Taylor tem essa coisa com as faixas 5, que são as faixas mais pessoais e emocionantes pra ela, e ela não sabia que ela fazia isso no começo da carreira, mas depois, quando os fãs começaram a perceber que tinha um padrão em relação às faixas 5 de todos os álbuns dela, ela começou a colocar propositalmente as músicas mais pessoais e emocionantes no 5º lugar, e So Long London é a faixa 5 do The Tortured Poets Department, só que se você pega The Anthology, que é a versão extra do álbum, a 5ª faixa é How Did It End. Então tem uma associação aí entre faixas emocionantes e que podem ser para o Joe. E em How Did It End é muito interessante porque ela fala sobre esse término que nem ela mesma entende direito, mas que as pessoas ficam comentando o tempo inteiro, tentando descobrir o porquê e criando motivos que ela nem sabe se é verdade, porque se nem ela entende direito o que aconteceu no fim desse relacionamento, como outras pessoas podem ficar especulando o tempo inteiro sobre o que aconteceu? E obviamente ela fala de um público geral, mas aqui ela cita especificamente dos amigos em comuns deles, que assim, essa pessoa vai contar pra um amigo, aí esse amigo vai contar pros maridos ou esposas, porque eles confiam, mas aí essas esposas e esses maridos vão contar pros primos, e aí daqui a pouco todo mundo vai ficar chocado comentando sobre esse relacionamento e sobre esse fim. E aí
aí na letra ela também cita um pouquinho sobre esse fim, né? Ela fala, nossas doenças eram tantas que não conseguimos curá-las e um toque que era meu de nascença se tornou estrangeiro. E ela também remete a You're Losing Me, porque You're Losing Me ela falava, você diz que não entende e eu respondo, eu sei que não. Como se ela entendesse. Mas aí aqui ela vem e fala, eu não posso fingir que eu entendo. Então tem um plot twistzinho. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o Mary, começando com a faixa título The Tortured Poets Department, que é bem claramente sobre ele, né? A Taylor fala, por exemplo, que ele é um Golden Retriever tatuado, que é o ex-tatuado dela é o Mary, e ela também cita amigos em comum deles. Ela fala, você disse a Lucy que se mataria se eu fosse embora, e eu disse a mesma coisa para o Jack sobre você, então eu me senti reconhecida. Lucy é a Lucy Dacus, que é uma cantora, ela tá inclusive no trio Boy Genius com a Phoebe Bridgers, e ela é amiga do Mary. E Jack, a gente obviamente está falando de Jack Antonoff, né, grande amigo de Taylor Swift, que também já foi produtor do 1975 e já trabalhou com o Mary. Disclaimer, desculpa os latidos do cachorro que vocês podem ouvir em alguns momentos, mas enfim, está inquieto e não dá pra parar de gravar. Outra referência muito legal que ela traz nessa música é a Dylan Thomas e Patti Smith. Ela fala, você não é o Dylan Thomas, eu não sou a Patti Smith, né, porque cria toda essa questão ao redor deles. E o Dylan Thomas é um poeta e escritor, a Patti Smith uma grande compositora, então são duas pessoas muito fortes com palavras. E aí ela faz essa brincadeira deles se sentirem esses poetas torturados, mas na verdade eles não são tudo isso que eles estão imaginando ali, né? Eles são muito mais básicos, vamos dizer assim, nessa narrativa dela. Aí agora sobre o Mary, a gente pode falar de But Daddy I Love Him, que é uma música que muitas pessoas já estavam especulando sobre ser sobre amar alguém que você tem que convencer o resto das pessoas de que vale a pena essa pessoa ser amada, que é uma pessoa que, à primeira vista, as pessoas já não curtem. E toda a narrativa dela com o Mary Healy foi muito envolvida em hate, né? Porque o Mary tem muitas polêmicas envolvidas com ele. Polêmicas dele já ter sido misógino, polêmicas dele já ter sido racista, coisas pesadas que as pessoas não queriam a Taylor Swift associada a essa imagem. E aí aqui a Taylor Swift vai lá e responde, de certa forma, a isso nessa música. Então ela fala coisas como, eu sei que ele é louco, mas é ele que eu quero. Ele era o caos, ele era a folia. Fique longe dela, os sabotadores protestaram muito. E aí ela fala, eu preferia queimar toda a minha vida do que escutar mais um segundo de toda essa reclamação. Eu vou te dizer algo sobre o meu nome intocado. É apenas meu para desgraçar. Eu não atendo todas essas víboras vestidas com roupas de empatia. Então assim, ela tá metendo pau, ela tá falando assim, vocês acham que vocês sabem sobre mim, mas você não sabe. Se eu quiser ficar com ele, eu vou ficar. E ela ainda fala, Deus salve todos esses estranhos julgadores que dizem que apenas querem o melhor pra mim. Que é literalmente o que os fãs ficavam falando, né? Ah, mas a gente só tá pensando em você, porque essa associação não vai ser boa pra sua imagem, intocada, que é o que ela diz aqui, né? E aí tem um grande momento dessa música, que é o que rendeu mais vídeos nas redes sociais, especialmente pra quem tava fazendo reacts, que é quando ela fala, agora eu estou correndo com meu vestido desabotoado, gritando, papai, eu o amo, eu vou ter o bebê dele. Aí ela fala, não, eu não vou, mas vocês deveriam ter visto a cara de vocês. E aí, realmente, muitas pessoas ficaram em choque com essa fala, achando que ela realmente poderia estar grávida e o choque que isso seria. Então é uma música bem desafiadora aí e muito divertida, de certa forma, porque aí ela não tá nem aí mesmo. Depois a gente tem Fresh Out the Slammer, que é Acabei de Sair da Prisão, e remete ao próprio poema que ela escreveu sobre isso, né, que eu li aqui, sobre ela saiu da prisão e entrou no maremoto, e aqui ela fala sobre sair da prisão, usando a prisão aí como metáfora pro relacionamento dela com o Joe. E aí ela fala, eu estou voltando pra você, acabei de sair da prisão e eu sei pra quem vai ser a minha primeira ligação. E é uma música que eu já vou associar com Guilty as Sin, que é logo em seguida também, dentro do parâmetro, porque eu acho que essas duas músicas se complementam numa historinha. Em Guilty as Sin, a Taylor fala coisas como, me afogando no Nilo Azul. Ele me enviou Downtown Lights, que eu não ouvia em um tempo. Downtown Lights é uma música do Blue Nile, que é o que ela usa ali, né, me afogando no Blue Nile, no Nilo Azul, e é como se alguém tivesse mandado essa música pra ela, então ela tá conversando com alguém em segredo ali. Só que Guilty Acima, ela reforça a ideia de que, sem nunca ter tocado a pele dele, como eu posso ser tão culpada, me sentir tão culpada. E nessa música ela fala várias vezes sobre eles trocarem mensagens, sobre ela já estar pensando nele, mas ainda não ter terminado o relacionamento. E aí ela fica pensando, mas eu tô traindo, eu estou me sentindo culpada, porque a ideia já passou pela minha cabeça. Ela fica falando sobre isso, tipo assim, ela fica imaginando coisas que eles nunca fizeram.
Então, a ideia que ela traz em Guilty, assim, é algo que ela evoca também em Fresh Out the Slammer, porque quando ela, então, finalmente acaba a relação, ela já sabe a primeira pessoa que ela vai ligar, porque ela já tava pensando nessa pessoa antes. E aí tem uma frase de Fresh Out the Slammer que evoca a mesma ideia de Guilty, assim, que é: meus amigos disseram, mas eu não me escutava. Eles me viram desaparecer diariamente por apenas um vislumbre do sorriso dele. Novamente, a coisa do sorriso que ela faz em So Long London, em relação ao Joe. E aí ela fala: e em todas essas noites, ele me fez continuar. Te coloquei em todos os meus poemas, agora estamos na linha de partida. Ele me fez continuar as mensagens que ela já estava trocando, provavelmente com Mary, obviamente na interpretação das músicas, que pode ser verdadeira ou não. E aí ela fala: te coloquei em todos os meus poemas. A gente traz também a ideia do The Tortured Poets Department, que é uma música sobre eles serem os poetas torturados. E aí ela fala: agora estamos na linha de partida. Agora, a gente já se conversou muito, agora eu terminei meu relacionamento, agora a gente pode começar o nosso. Então eu senti que essas duas músicas se conectam muito e estão falando aí sobre esse mesmo aspecto. E outra música que se conecta muito com, por exemplo, But Daddy I Love Him é I Can't Fix Him, No Really I Can. Porque But Daddy I Love Him é esse cara que, enfim, é louco, que todo mundo acha que traz coisa ruim pra vida dela. E aqui ela falando: não, ele é mesmo, mas eu posso consertá-lo. E aí toda a ideia da música, ela tentando ali fazer algo pra consertar esse relacionamento. Então ela fala: a nuvem de fumaça sai da boca dele como um trem por uma cidade pequena. Isso é interessante porque várias das músicas que provavelmente são sobre o Mary, ela traz essa ideia de fumar, de drogas, de pílulas, coisas relacionadas à intoxicação. E aí ela fala: eles balançam a cabeça deles dizendo: Deus a ajude quando eu digo que ele é meu homem, mas o seu bom Lorde não precisa mover um dedo, eu posso consertá-lo. Não, de verdade, eu posso. Só que aí é muito interessante que a música evolui e no final ela fala: talvez eu não possa. E acaba ela falando: eu não posso. E aí, a 12ª faixa é uma que eu já vou colocar aqui, que é o L-O-M-L, que inicialmente as pessoas acreditam que seja Love of My Life, que é amor da minha vida, mas que a Taylor Swift vira no final e transforma em Loss of My Life, a perda da minha vida. E assim, considerando a linearidade das músicas, ela acabar falando talvez eu não possa mudar e entrar em Loss of My Life, eu acho que talvez possa ser sobre o Mary. Eu não queria acreditar em um primeiro momento que essa música seria sobre o Mary, porque eu achei ela muito bonita e eu falo: putz, não gostei do Mary o suficiente pra ele ganhar uma música tão bonita. Infelizmente, é a realidade. Mas eu acho que é uma música que, apesar de ter referências pro Joe, também se associa à relação com o Mary. E aí, enfim, é a interpretação de cada um, né? Por exemplo, ela fala: quem vai nos impedir de voltar para as chamas reacesas se nós já conhecemos os degraus de todo jeito? Então ela tá falando sobre eles voltarem, que é algo que aconteceu, de certa forma, com o Joe e a Taylor, porque eles deram umas pausas, né? A gente sabe, por exemplo, por músicas como The Great War, do Midnight, que a Taylor e o Joe tiveram pausas e momentos mais difíceis na relação. Até por You're Losing Me ter sido escrito em dezembro de 2021, e eles só foram terminar em abril de 2023, ou seja, eles passaram por problemas antes, deram pausas no relacionamento pra voltar depois, então isso pode significar pra eles, mas também pode significar pro Mary, porque eles se conheceram em 2014, eles já tiveram alguma coisinha ali em 2014 e depois só voltaram em 2023. Então teve essa coisa de voltar essas chamas. E aí essa música, enfim, vai relembrar vários momentos desse relacionamento, né, de grandes perdas, e ela fala que na verdade a culpa desse relacionamento ter terminado é da pessoa, porque ela diz: nosso campo de sonhos engolido pelo fogo, o fósforo do seu incêndio criminoso, seus olhos sombrios. Então ela como se ela estivesse vendo o fósforo desse fogo que acabou com o relacionamento na mão dessa pessoa. E aí ela fala: e eu vou ver até eu morrer, você é a perda da minha vida. Então traz essa dramaticidade que ela já prometeu desde o começo do álbum e remete a esse relacionamento que poderia ter durado, mas a outra pessoa acabou com tudo. Mas enfim, voltando às músicas sobre o Mary, a gente tem logo em seguida The Smallest Man Who Ever Lived, que é uma que é pesada, né? Ela botando ele também, tipo, a culpa é toda dele ali, que também pode se ligar diretamente com o Love of My Life, Loss of My Life, porque ela tá falando que ele fez o incêndio criminoso, a culpa do relacionamento ter acabado foi dele. E aqui, The Smallest Man Who Ever Lived, ela fica se questionando se o relacionamento, na verdade, foi verdadeiro, porque ele acabou com tudo tão fácil. Então ela fala: alguma parte era verdade, me olhando com os olhos encantados em seu terno de testemunha de Jeová. E é justamente por conta dessa frase que as pessoas associaram ao Mary Healy, porque terno de testemunha de Jeová é uma coisa muito clássica na persona pública do Mary. Ele sempre tá com esse terno nos shows, em apresentações, em momentos publicamente que ele aparece, ele usa muito esse terno, pelo menos a camisa e a calça. Então foi algo que associou
associou ao Mary logo no começo. E aí, de novo, outra música sobre ele que ela faz essa associação a drogas, porque ela diz: você tentou comprar umas pílulas de um amigo de amigos meus, eles apenas te deram ghost, agora você sabe como é. Então ela também sofreu o ghost dele. E aí ela fala: eu nem te quero de volta, eu apenas quero saber se acabar com o meu verão brilhante era seu objetivo. Eu não sinto falta do que a gente teve, mas alguém pode mandar uma mensagem para o menor homem que já viveu? Pesado. Pesado. Ela dá uns suspiros nessa música que deixa tudo ainda mais doloroso e intenso, sabe? Dá pra ver que foi um relacionamento que mexeu muito com ela. E aí também tem outra associação pro Mary, de certa forma, porque ela fala: você chutou as luzes do palco, mas ainda está performando. Então essas coisas, as luzes do palco e estar performando, traz essa ideia de cantor, né? De artista que vive fazendo shows. Mais uma música sobre ele, pra mim, Chloe, or Sam, or Sophia, or Marcus, que é uma música do The Anthology já. E aqui ela fala sobre um amor que ela já perdeu, mas ela lamenta e queria que voltasse. E aí logo no começo ela explica essa questão da Chloe Orseno, a Sofia ou Marcos, porque ela fala: seu holograma tropeçou no meu apartamento com as mãos no cabelo de alguém no escuro, chamada Chloe, Sam, Sofia ou Marcos. E aqui ela traz 2 nomes femininos e 2 nomes masculinos, porque é uma pessoa que ela sabe que ficaria com pessoas de qualquer gênero. E o Mary já falou, não diretamente, mas de certa forma, sobre a sexualidade dele, sobre ele não se definir, sobre ele não ter uma categoria específica ali que ele entra. Então talvez possa ser associada a ele isso. E ela também diz o seguinte: conforme a década nos fez de bobos, você me viu com alguém novo que parece que teria feito bullying com você na escola. Conforme a década, ela remete a 2014, agora a gente tá em 2024, então teve uma década aí entre eles, e ela fala: agora você me vê com alguém novo que poderia ter feito bullying com você, que ela tá se referindo então ao Travis, né? O cara do futebol americano, que é gigante, que tem essa carinha de o popular da escola que faria bullying com outras pessoas. E de novo, olha só o que ela fala: você precisava de mim, mas precisava mais das drogas. E por fim ela ainda fala: se você tiver filhos com uma estrela da internet, e o Mary namora hoje em dia a Gabriette Bechtel, que é uma modelo que tem mais de 700 mil seguidores e que fez principalmente grande parte da fama dela por conta da internet. Por fim, outra música que eu associo mais diretamente a ele é Peter, porque é uma música que ela traz uma associação a Peter Pan, no sentido de que ele prometeu quando eles eram mais jovens que eles iam voltar a ficar juntos, mas ele nunca acabou voltando. Então ela fala: você disse que iria crescer, então viria me encontrar. Ela traz toda essa metáfora do Peter Pan pra ele, por isso chama de Peter, né? E aqui ela fala: você disse que viria me encontrar, mas você tinha 25. 25 era a idade que ele tinha em 2014, quando eles se conheceram. E ela fala: você se perdeu para o capítulo dos meninos perdidos da sua vida. Meninos perdidos, ela faz associação então com outra referência ao Peter Pan. E o Mary também tem uma música que ele já compôs chamada Lost Boys, Meninos Perdidos. A gente tem outras músicas aqui sobre relacionamentos que eu não sei se dá pra ligar diretamente a cada um deles. Eu acho que cada um vai ter a sua interpretação e tá tudo bem, e eu vou passar por elas rapidinho. A gente tem, por exemplo, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, que eu vou até ler o que a Taylor falou sobre essa música. Ela disse: é uma metáfora da perspectiva do brinquedo de uma criança. Você é o brinquedo favorito da criança até ela te quebrar e não querer mais brincar com você. Muitos de nós são assim em relacionamento, são valorizados pela pessoa no começo e do nada eles nos partem e nos desvalorizam na mente deles. E a gente se prende ao: não, você deveria tê-lo visto na primeira vez que ele me viu. Ele vai voltar a isso. E é uma música sobre negação para que você continue achando que ainda há esperança para um relacionamento quebrado e tóxico. E aí a gente tem Down Bad, que também é uma música sobre esse fim de relacionamento, que é algo que abalou muito ela, né? Então ela fala: eu tô mal, chorando na academia, e tudo que surge é petulância adolescente. Ela fala, como ela tá muito triste, a reação dela é ficar sendo petulante. É como se ela acabasse sendo até mais nova, menos madura, porque tudo que ela quer fazer é falar: foda-se se eu não posso tê-lo, eu posso morrer, não faria diferença. Ela traz mais essa dramaticidade também. Tem uma música aqui que eu gosto bastante, que eu acho que até talvez eu colocaria mais como Mary, porque ela fala I'm Gonna Get You Back, que já é do The Anthology, porque é um trocadilho aqui, né? I'm Gonna Get You Back pode significar: eu vou te ter de volta pra mim no relacionamento, ou eu vou me vingar. Então ela fala em vários momentos, tipo assim: seja como sua esposa ou esmagando sua bicicleta, eu ainda não decidi. Mesmo que seja algemada, eu vou sair daqui com você. Então ela tem esse duplo sentido, aí ela fica repetindo I'm gonna get you back, eu vou te ter de volta ou eu vou me vingar.
E eu gosto do jogo de palavras que ela usa nessa música, acho que fica bem divertido. Depois a gente tem I Hate It Here, que nem sei se é exatamente uma música sobre relacionamentos, é mais uma música sobre não gostar do momento presente que você tá, não conseguir um escape e aí ficar imaginando cenários alternativos, mas na verdade entender que é tudo somente pregando truques. Depois a gente tem I Look in People's Windows, que o resumo da música é o seguinte: eu olho pela janela das pessoas caso você esteja na mesa delas, e se seus olhos virassem e encontrassem os meus mais uma vez. Só sobre se relembrar dessa relação e às vezes continuar presa a essa e ficar pensando nas possibilidades do que teria acontecido. E essa música é muito interessante porque é uma das menores, mais curtas da carreira da Taylor. Tem 2 minutos e 11 segundos, se eu não me engano. Então ela é bem curtinha e é muito engraçado porque a Taylor, a gente tá acostumado a ouvir músicas de sempre mais de 3 minutos, às vezes mais de 4, às vezes mais de 6, às vezes de 10. Por fim, a gente tem The Prophecy nesse combo de relacionamentos, e The Prophecy é uma música dela meio que implorando, pedindo muito pra que ela não tenha um destino fixo em relação a relacionamentos. É meio que ela analisando que, assim, talvez sempre tudo dê errado, será que é uma coisa do universo? Será que existe essa profecia sobre mim que eu nunca vou conseguir ter um relacionamento fixo? E aí é que ela fala: por favor, eu estou nos meus joelhos, mude a profecia. Eu não quero dinheiro, apenas quero alguém que aceite a minha companhia. E aí é ela implorando, é uma música bem intensa ali, sobre esse pedido pra não cair num padrão pré-estabelecido. Saindo dos relacionamentos agora, a gente tem várias músicas sobre a própria Taylor, sobre os próprios sentimentos dela e como ela se enxerga. Começando talvez por Flórida, que também pode se encaixar em relacionamentos de certa forma, porque é sobre você estar num momento muito intenso da sua vida, com tantas coisas acontecendo, com coisas ruins e coisas mais intensas, e aí você precisar de um escape. A Taylor disse o seguinte: eu tive essa ideia do que acontece quando sua vida não se encaixa ou as escolhas que você fez vêm atrás de você e você está cercada de consequências difíceis e julgamentos e as circunstâncias não te levaram até onde você achou que chegaria. E você apenas quer escapar de tudo que acontece. Eu acho que quando você passa por um coração partido, há uma parte de você que pensa: eu quero um novo nome, eu quero uma nova vida, eu não quero que ninguém saiba onde eu estive. E esse foi o pontapé de para onde você iria para se reinventar e se misturar, Flórida. E aqui esse é o feat com a Florence Welch, do Florence and the Machine, e as duas cantam assim de uma forma muito intensa, muito incrível, sobre fugir pra Flórida, pra não encarar os problemas ali. Depois, obviamente, a gente tem Who's Afraid of Little Old Me, que é uma música em que ela fala sobre a vida ter deixado ela calejada, assim, e sobre ela, tipo, ter construído essa armadura em torno dela por conta de tudo que ela já passou, né? Então ela fala: eu era domada, eu era gentil até o circo da vida me deixar má. Não se preocupem, pessoal, nós tiramos todos os dentes dela. E aí ela fala meio que como se fossem outras pessoas falando isso sobre ela, né? Que tentaram domá-la ali. E aí ela foi lá e reagiu. Então aí ela fala: quem tem medo de mim, você deveria ter. E aí o título, desde que ele foi anunciado, as pessoas já pareciam fazer essa análise, trazer essa relação com Quem Tem Medo de Virginia Woolf, a peça de 1962, que também foi adaptada para o filme em 1966, que é basicamente uma análise e fica explorando as complexidades de um relacionamento, de um casamento que acabou. Então, enfim, pode ter de certa forma uma relação ali, mas não vou entrar em tantos detalhes neste momento sobre cada minúcia dessa letra, que pode ser de forma geral, mas também pode trazer sobre esse relacionamento, né? Que é assim: você tem medo que eu vou escrever sobre esse relacionamento depois que acabar, né? Bom, você deveria ter, porque eu vou escrever mesmo. Talvez vá um pouquinho por esse lado. E aí também outra muito especial aí do álbum, que já tá sendo querida por muitos fãs, é I Can Do It With a Broken Heart. Eu consigo fazer isso com o coração partido. Ela falando que, mesmo passando pelo término com o Joe e com o Mary, enquanto estava em turnê, ela ia lá e se apresentava todas as noites com um sorriso no rosto, sem perder uma marcação, sem perder uma batida, sem desafinar uma nota. E a letra é muito pesada, pensando que a gente tava no lugar da plateia, né? Porque ela fala: eu consigo ver você pensando. Nossa, ela está tendo um momento da vida dela, no auge do brilho. A luz reflete as estrelas da sua silhueta toda noite. E aí ela fala: eu posso te mostrar mentiras. E é muito interessante que no fundo dessa música tem uma voz falando 1, 2, 3, 4 o tempo inteiro. E uma pessoa postou no TikTok, e a Taylor inclusive curtiu, então eu acho que tem uma associação, que esse 1, 2, 3, 4 é a marcação que ela fica ouvindo no ponto no ouvido dela o tempo inteiro pra saber realmente as marcas de danças e tudo que ela precisa fazer. Então ela precisa se concentrar em tudo que tá acontecendo enquanto fica ouvindo uma voz repetindo os números na cabeça dela. E aí ela também tem duas frases muito fortes dessa música que ela fala: todos os meus pedaços estilhaçados enquanto a plateia gritava mais. E ela também fala: eu choro muito, mas eu sou tão produtiva, é uma arte. Que é uma coisa que já tá virando trend nas redes sociais.
Vamos falar rapidinho sobre Clara Bow, que é uma música que também foi muito especulada. Clara Bow é uma atriz que foi uma das únicas que conseguiu fazer a transição do cinema mudo pro cinema falado, bem quando tava rolando. Ela também foi a primeira It Girl da história. Ela esteve num filme chamado It e ela era chamada, né, da garota desse filme chamado It, só que aí ela criou esse conceito de ser essa garota que todo mundo queria saber sobre a vida pessoal, sobre as roupas que ela usava, sobre as maquiagens, sobre tudo em volta dela. Então ela criou esse conceito de It Girl que as pessoas usam até hoje, então ela é uma atriz muito marcante. E essa música é a Taylor analisando várias personalidades importantes da indústria e como elas marcaram e como elas sempre influenciaram de certa forma as outras mulheres que vinham aí em frente, e como sempre tinha essa questão de outras mulheres substituírem. Então ela cita Clara Bow, mas também cita a Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, e aí no final ela acaba tudo falando: você parece a Taylor Swift, mas você, na verdade, tem um jeito muito melhor que ela nunca teve, não sei o quê. Então sempre é essa coisa da indústria de substituir mulheres, mas também tirar a personalidade delas, de que você não pode ser você é sempre alguém que veio antes. E, enfim, é uma ideia que a Taylor já trouxe em outras músicas, por exemplo, Nothing New, do Red, e outra do Red é The Lucky One, que sempre tem essa questão da indústria, de seguir em frente, de achar novas pessoas aí. E é muito interessante que ela acaba a versão normal do álbum com essa música. Ela acaba falando: você parece a Taylor Swift, como se já deixasse esse espaço para outras artistas surgirem. Por fim, a gente tem duas músicas do The Anthology, que inclusive são faixas bônus das versões físicas dos álbuns, que é The Albatross e The Bolter. The Albatross, ela se compara a essa ave chamada The Albatross, o albatroz em português, como se fosse a culpada de tudo que acontece, né? Então ela fala coisas, essa ave, ela se refere a ela provavelmente na terceira pessoa, mas ela fala: ela está aqui pra te destruir, ela é a morte que você escolheu, você está em um perigo terrível. E Albatroz, essa ave marinha que passa grande parte da vida no deserto, mas eu gosto de como nessa música a Taylor inverte a narrativa. Primeiro as pessoas acham que ela é terrível, que ela vai acabar com tudo, mas no final ela muda, ela fala: você estava dormindo em paz quando eles te puxaram da sua cama e eu tentei te avisar sobre eles. Então, eu abri minhas asas como um paraquedas, eu sou um albatroz, eu estou aqui para o seu resgate. Então ela muda, as pessoas achavam que ela era vilã da narrativa, mas não, ela tá ali pra resgatar. E por fim ela fala de The Bolter, que é essa pessoa que foge. Quando as coisas estão dando erradas, ela foge. Só que aqui ela fala que às vezes fugir é a melhor alternativa. Então ela fala: começou com um beijo, mas sempre acaba com um carro em velocidade na estrada de noite. Então, fugindo, né? O getaway car que ela cita ali. E aí ela fala: conforme ela estava indo embora, pareceu que ela finalmente estava respirando. Parece a vez que ela caiu no gelo, mas ela saiu viva. Há um escape em escapar. Então ela traz várias associações de que ela foge, mas às vezes é bom fugir. Vamos falar então do relacionamento atual de Taylor Swift com Travis Kelce. Tem duas músicas sobre ele aqui no álbum, e são duas músicas tão claramente sobre ele, porque ela usa várias metáforas e referências de futebol americano ou coisas envolvidas a ele. Por exemplo, The Alchemy é a penúltima faixa do álbum normal, e ela já começa falando: eu te circulei em um mapa. E quando eles começaram a namorar, toda a piada da internet era falar que a Taylor Swift colocou o Travis Kelce no mapa, porque as pessoas não conheciam ele e os homens ficavam muito bravos, porque ele já era super conhecido dentro do futebol americano. E aí no próprio refrão ela fala When I touch down, que é tipo quando eu chegar, mas ela se refere ao touchdown, que é o, sei lá, o gol do futebol americano. Infelizmente não sei tanto de futebol americano pra descrever isso aqui. Mas aí ela fala: chame os amadores e os corte do time. Então ela tá falando do time ali. Largue os palhaços e pegue a coroa. Em outros momentos ela fala: esses caras aquecem os bancos, nós estamos em uma sequência de vitórias. Porque todo mundo tava falando sobre isso, né? Ela ganhou o Grammy, ele ganhou o Super Bowl, eles estavam ali num momento no auge. E aí também tem um momento que ela fala: onde está o troféu? Ele apenas vem correndo até mim. Porque ficaram muito famosas as imagens de quando ele ganhava os jogos, ela desceu ali pro gramado e aí eles se beijaram no meio de todo mundo, foi super romântico e tudo mais. E ela mantém essa mesma ideia em Soul High School, que é uma música que ela compara o relacionamento deles ao ensino médio. Ela se sente tão jovem com esse relacionamento, tem todos esses sentimentos tão adolescentes que parece que ela tá vivendo isso na adolescência mesmo. E aí ela traz uma letra que é muito realmente ensino médio, tipo, ela fala: você vai me beijar, me matar ou casar comigo? É só um jogo, mas fala sério. Eu aposto nos 3 pra nós dois. E as pessoas recuperaram um vídeo do Travis Kelce respondendo essa pergunta muito antes de conhecer a Taylor pessoalmente, que uma entrevistadora falava: entre Taylor Swift, Katy Perry e Ariana Grande, quem você mata, casa ou beija? E aí ela brinca com isso aqui.
E também tem uma clássica frase dessa música que ela fala: você sabe jogar bola? Eu sei Aristóteles. Me beije enquanto seus amigos jogam GTA. Aí é muito engraçado as pessoas falando que é a primeira vez que eles veem Aristóteles ser rimado com Grand Theft Auto, GTA. Maravilhoso. Aí depois, claro, vamos falar sobre Kim Kardashian, porque tem uma música aí muito diretamente sobre ela, que é Thank You Amy. Só que Thank You Amy e a Taylor simplesmente colocou o K, o I e o M em destaque, né, em letras maiúsculas pra reforçar o Kim aí. E aí ela fala, né, sobre, ela remete da época da ligação dela com Kanye West, que a Kim editou e postou e todo mundo se virou contra ela, e isso acabou muito com a vida dela, mas ao mesmo tempo criou forças pra ela mudar toda a narrativa e fazer, não, agora eu vou fazer o suficiente pra melhorar. E aí ela criou um legado muito maior do que ela esperava. E aí na música ela fala: eu não gosto de você, acabou com a minha vida, né? Só que ela fala: nada de tudo que existe hoje existiria se não fosse por você. Então ela coloca o thank you, Amy, obrigada, né? Ela agradece de certa forma, mas meio irônica ali. E também na letra ela fala: quando eu penso na minha cidade natal, há uma estátua sua com bronzeamento artificial e uma placa que ameaça me empurrar das escadas da nossa escola. Bronzeamento artificial também muito associado às Kardashians. E aí tem outro momento muito específico dessa música que ela fala: eu acho que você não mudou muito. Então eu mudei o seu nome e todas as pistas realmente definitivas. Um dia sua filha vai chegar em casa cantando uma música que apenas nós duas saberemos que é sobre você. E tem um vídeo da North cantando Shake It Off com a Kim Kardashian, North, filha da Kim Kardashian, então a Kim já dançou músicas dela. A Kim já postou stories com músicas da Taylor Swift, então ela tenta ali abrir uma trégua, mas a Taylor não cedeu. E tem outra música que remete a essa treta também, com Kim e Kanye, que é Cassandra, porque em Cassandra, a Taylor faz referência à Cassandra da mitologia grega, que era uma profetisa do deus Apolo, e que ela tinha esse dom de anunciar profecias, só que ninguém acreditava nela. E aí, por isso, ela era considerada louca. E aqui a Taylor fala que por muito tempo ninguém acreditou nela e ela se compara a Cassandra, especialmente nesse caso da Kim e do Kanye, porque ela fala: eu estava na minha casa pendurando sonhos, eu me perco no que estava dizendo porque foi ali que eu recebi a ligação. A ligação que o Kanye fez perguntando se poderia lançar Famous sobre ela. E aí é muito interessante que ela fala assim, ó: quando é queimem a vadia, eles estão gritando, mas quando a verdade sai, há silêncio. Então ela fica falando sobre quando é pra xingar, as pessoas estão ali, mas quando, na verdade, ela se prova certa, ninguém tava ali pra pedir desculpas. E ela também faz outra referência a todo esse caso, né, do que aconteceu com Kim e Kanye, porque ela fala: então eles encheram minha cela com cobras. Porque quando tudo aconteceu, a Kim postou o famoso tweet, né, ah, então hoje é o dia da cobra, e aí postou várias cobrinhas, e aí a Taylor foi chamada de cobra por muito tempo, e por isso ela transformou a cobra em toda a estética do Reputation, que foi o álbum que ela lançou depois. Por fim, a gente tem Robin, uma música bem fofinha, que provavelmente é sobre o filho do Aaron Dessner. Ele se chama Robin e é uma música bem infantil mesmo, em que ela fala: você está indo bem, tigre, alto e mais alto, selvagem e mais leve pra você. Que você ainda possa rosnar por muito tempo para seu dinossauros, você é um governante. Você tem libélulas acima da sua cama, você tem um lugar favorito no balanço, você não tem espaço nos seus sonhos para arrependimentos. É uma música muito sobre inocência infantil, sobre ser criança e pensar que ainda tem o mundo inteiro pela frente. Pra fechar, a última faixa do álbum mesmo, do The Anthology com tudo, é The Manuscript, que é uma música em que ela praticamente revive algumas relações pra entender as novas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ela diz, por exemplo: o professor disse para escrever o que você sabe, e esse pode ser o único jeito de seguir em frente. Então os atores estavam em suas marcas e a música lenta tinha faíscas, e as lágrimas caíram em sincronia com a trilha. E isso me remeteu muito, toda essa música me remeteu muito ao relacionamento dela com o Jake Gyllenhaal, porque foi um relacionamento que marcou muito ela. Foram 3 meses que renderam praticamente um álbum inteiro, que foi o Red, e que ela usou muito de referência pro futuro dela. E essa frase especificamente, ela fala sobre: o professor disse pra você escrever o que você sabe pra seguir em frente, e ela fala: então os atores estavam em suas marcas e a música lenta tinha faíscas. Pra mim, me remete muito a ela ter, então, trazido All Too Well de novo aqui e revivido esse momento e transformado esse momento, né? All Too Well é uma música sobre o Jake. E eu também associo The Manuscript
pra ele, porque ela fala, na idade dele, eu queria ter 30. Então ela traz essa ideia da diferença de idade, que foi muito marcante entre eles, e ela também fala, então ela namorou caras da própria idade, com dados pendurados atrás da porta, quando ela terminou com ele. Então tem essa questão da idade entre eles ter sido um grande empecilho, e a Taylor teve a idade aí muito forte, principalmente no relacionamento com o Jake, no do John Mayer também, mas eu acho que o do Jake foi o que mais marcou. E pra mim, tudo é resumido com a única coisa que sobrou foi o manuscrito, um último souvenir da minha viagem para a sua costa. Vez ou outra eu releio, mas a história já não é mais minha. E isso é uma coisa que ela fala muito sobre Outwell, que inicialmente era uma música muito difícil pra ela, era uma música que ela não conseguia cantar porque ela ficava revivendo esse relacionamento muito tempo e era uma música que magoava. Mas conforme os fãs foram criando essa relação tão próxima com a música, pedindo pra ela cantar, a música se tornou muito mais sobre aquele momento que eles estavam vivendo juntos e ela não associava mais ao relacionamento que ela viveu. E aí é isso que ela tá falando, a história já não é mais minha, eu já passei em frente. E aí ela remete a essa relação com o Jake Gyllenhaal, com as músicas que surgiram daí, das dores que surgiram daí, pra mostrar que, na verdade, tudo agora, tudo que ela tá lançando, não são mais dela. Foram coisas que ela viveu, mas agora ela tá entregando pro público. E essa música acabar assim, pra mim, é muito significativo, porque é realmente esse resumo. Agora, tudo que eu lancei é de vocês, a história não é mais minha. Então, eu senti que foi uma música bem significativa pra fechar o álbum. E bom, é isso. Depois de quase 1 hora falando, chegamos ao fim deste vídeo. E, gente, eu ainda resumi tanto, mas é que tem tanta coisa pra dizer que realmente não tinha como ficar menor que isso. Mas espero que vocês tenham gostado de ouvir. E se você gostou e quiser saber mais, na terça-feira, logo em seguida que esse vídeo for lançado, vai sair um episódio do meu podcast analisando aí com muito mais detalhes e mais tempo, que é o Antes Pop do que Nunca. Vou deixar aqui na descrição pra quem quiser acompanhar depois e ver essa análise com ainda mais detalhes. E aí me conta aqui então quais são as suas interpretações, se você concorda com as minhas interpretações, se você tem outras, se você tem outras teorias e referências que você pegou pra gente continuar conversando aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!